Olá, mais um Café com Reflexão. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. E quem não é inscrito no canal, inscreva. Quem passou e visualizou a página, deixe o seu like. Se você gostou da mensagem, compartilhe com pessoas que estão longe ou que ainda não são do nosso meio, para amigos, parentes, pessoas que estão sofrendo. E eu havia proposto que estaria abordando com vocês nesta manhã a depressão, Jesus passando pelo quadro de depressão também. E o tema da mensagem de hoje, a graça na vida de Jesus, quando a angústia extrema nos derruba. Versículo 22, capítulo 22, versículo 44 do Evangelho de Lucas, é a nossa narrativa de início. E nos diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E a questão é, irmãos, de tudo quanto foi abordado ao longo desta semana sobre depressão, poderia enquadrar Jesus dentro deste quadro como sendo uma pessoa que sofreu depressão, que teve um quadro depressivo, ou teve momentos depressivos? Depressão fez parte do ministério de Jesus? Talvez a angústia e a ansiedade tenham sido duas grandes vilãs da história da humanidade. E a pergunta é, será que esta vilã da angústia e da ansiedade também ela foi capaz de alcançar Jesus? Sabemos que esta angústia e ansiedade, elas são capazes de derrubar homens e mulheres fortes e saudáveis. E se torna tão nocivo quanto qualquer veneno na vida do ser humano. Em geral, eles vêm acompanhados de intenso sofrimento e aflições. Não só físicas, mas tem o poder de nos trazer dores terríveis e até mesmo doença, como eu tenho falado para vocês, chamado de psicossomática, então a interferência da mente no corpo que leva a algum tipo de patologia e que traz este tipo de doença psicossomática, ou seja, soma no grego é corpo, psique é mente mesmo, aquilo que interfere na sua mente, aquilo que mexe na sua mente e que interfere no seu corpo físico, não é? Então, todos nós passamos por momentos assim em nossas vidas, e nenhum ser humano é capaz de resistir até a morte de forma insensível às intempéries da vida, mas trazendo a compreensão de que a depressão ela sempre nos joga para baixo, ela sempre tende a tirar a nossa capacidade de ação e até mesmo, falei para vocês, a dificuldade que a gente tem de ler a Bíblia, de concentrar em alguma coisa, de poder orar a Deus, de poder clamar. E com tudo isso a gente vai perceber que a depressão dentro deste quadro, ela tem uma proposta mesmo de afetar o ser humano e de anulá-lo de todo tipo de ação. Ontem ainda falei que a depressão é um tipo de encarceramento da mente também, não é? Então limita a ação do homem. Mas a questão é, Jesus ele passou por um quadro depressivo? Será que dá para perceber neste versículo 44 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas esta consciência de que Jesus de fato tenha passado por um quadro depressivo? É a grande pergunta que eu quero abordar e trazer para vocês como sendo uma resposta. Eu diria que sim. Porque Jesus ele é pautado como o homem perfeito e como Deus perfeito. Então ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Na sua dimensão Deus, qualquer consciência de que a gente traga angústia de Deus, depressão de Deus, ira de Deus, dedo de Deus, mão de Deus, a gente trabalha no conceito do Velho Testamento como sendo o antropomorfismo, ou pega a forma humana para expressar um sentimento de Deus, mas aqui está Jesus como sendo 100% homem, 100% Deus, então tudo aquilo que ele traz
na sua dimensão divina, é bem demonstrada na sua ação humana, e tudo aquilo que ele sente na sua ação humana também reporta a condição divina. Senão que quando ele sofre para o nosso resgate, para a nossa libertação, de fato ele está sofrendo como homem, porque então esta compreensão do Cristo homem, ele tinha que sentir tudo que nós sentimos, ele tinha que ser afligido com todas as nossas aflições, e ele tinha que suportar sobre o seu corpo todo tipo de pecado de toda a raça humana, para que pudesse vencer isto, e à medida que vencesse isto, trazendo a plena liberdade para que o homem pudesse ter a possibilidade de professar fé em Jesus e, mediante o sacrifício da cruz, crendo no sacrifício da cruz, ter a possibilidade de ter vencido, então, o pecado e a morte, não por si só, mas porque Jesus fez isto por nós. Jesus se fez sacrifício, Jesus nos justificou pelo seu sangue, mas a questão da depressão, ele sofreu depressão? Este quadro que a gente propõe aqui de Lucas 22 vai propor que sim. E ainda eu gostaria de ampliar um pouquinho mais esta leitura, do versículo 39 ao 46 do mesmo Evangelho 22 de Lucas. Como de costume, Jesus foi para os Montes das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade. Apareceu-lhe um anjo, então, dos céus, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíram no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados por tristeza. Então, compreendo, os próprios discípulos estavam dormindo porque eles estavam tristes. Então, a opressão e a depressão na vida dos discípulos neste contexto também era alguma coisa que a gente pode caracterizar. Portanto, estando dormindo, perguntou-lhes, levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Perfeito. As gotas de sangue que Jesus trouxe e apresentou e suou mesmo, hoje pela ciência médica mesmo, então os cientistas da medicina já trabalharam este fenômeno e já pegaram pessoas na Austrália, já pegaram pessoas na América Central, já pegaram pessoas mesmo no Brasil e já pegaram pessoas aí no mundo todo com este mesmo fenômeno do suar gotas de sangue, e este fenômeno é chamado pela medicina de hematidrose. Hematidrose, então hema vem de hemácias, de sangue, né? Então o suar gotas de sangue naquele contexto é caracterizado hoje pela medicina que já estuda este fenômeno, que já trata de pessoas com este fenômeno. Pessoas estão dormindo, acordam suando gotas de sangue e outras estão suando gotas de sangue. Conclusão da medicina é que para você chegar a suar gotas de sangue é porque você entrou numa pressão, numa tensão, num estado de estresse e numa depressão profunda, a ponto de ter esta própria reação do corpo, e geralmente ela vem do tecido capilar, então ela começa a surgir aí do início da testa e vai descendo, então dos fios de cabelo, vai descendo para a testa, para o corpo todinho, e tudo isso acontece em detrimento de uma grande pressão, de uma grande tensão, de um grande estresse, de uma depressão profunda. E quando se fala Jesus então suou gotas de sangue, quem está falando é Lucas, e Lucas era um médico amado. E quando ele fala isso, ele está falando já com a pauta da medicina. Necessariamente, o motivo pelo qual a ciência médica tentou trabalhar mais fortemente em cima disto foi em detrimento do relato de um médico que era um evangelista e que escreveu um dos evangelhos. E o triunfo da cruz deveria trazer justamente este processo anterior para a vida de Jesus,
da angústia e da obediência, ou seja, Cristo haveria de sofrer. Agora, por que Cristo está sofrendo? Ele está sofrendo por muitas razões, ele é homem perfeito. Mas neste contexto, o homem perfeito é aquele também que já tem o seu sofrimento por perceber a raça humana imperfeita. De outra feita, Jesus chora quando então ele está ali no velório de Lázaro, quando Lázaro morre. Então a gente vai perceber em dados momentos da história que Jesus ele tem os seus graus de tristeza. Jesus chora por Jerusalém. Jesus chora pela incredulidade do povo. Jesus sempre está subindo ao monte para orar e com certeza a forma de oração de Jesus era uma proposta do alívio do sofrimento, da depressão que continuamente ele encontrava por estar tendo confronto com a raça humana pecadora e sabendo que como homem ele haveria de pegar todo aquele tipo de pecado, todo aquele tipo de transgressão e havia de trazer para o seu próprio corpo, ou seja, um homem 100% semelhante ao homem do pecado apresentado por Paulo, mas que não pecou, porque ele era perfeito na condição humana, nem foi gerado também por força da carne, como a Bíblia está propondo, mas uma ação do Espírito Santo. Então este homem perfeito, ele vai trazer sobre si a imperfeição de toda a humanidade, de todos aqueles que creem, ou de todos aqueles que, do ponto de vista dos calvinistas, foram eleitos por Deus para que ele pudesse entregar o seu filho para morrer pelos seus pecados. E aqui a questão da dor física de Jesus, da dor, estava justamente nesta capacidade que o seu corpo, que era um corpo totalmente perfeito, ele seria imaculado pelo abuso físico e espiritual dos pecados de todos que haveriam de acometê-lo, ou seja, Jesus está levando os nossos pecados sobre o seu corpo para cravá-lo na cruz. Então o homem perfeito que não sabe o que é pecado, ele já tem esta primeira depressão, esse primeiro quadro depressivo mesmo, que leva a hematidrose ou hematidrose, pelo simples fato de compreender que ele estaria tomando sobre si aquilo que ele não conhecia, que era o pecado. E a dor maior de Jesus é que este pecado da raça humana não estava violando somente o seu corpo, mas estava violando também a sua própria alma, a alma de Jesus, a alma perfeita, o Espírito de Jesus, Espírito perfeito, o corpo de Jesus, corpo perfeito. Então o homem perfeito na sua dimensão espírito, alma e corpo, mas sobretudo ele estaria trazendo esta carga do pecado sobre o seu corpo, que haveria de interferir de alguma forma também na sua alma, e com certeza ele pensa nesta questão, e a conclusão é que, de fato, a agonia é tão grande, mas tão grande, que ele começa a suar gotas de sangue, e aqui um clamor legítimo de Jesus, que eu diria que deve ser o clamor de todos quantos sofrem, é este clamor que ele faz mesmo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E esta é a dimensão humana de Jesus. E quando ele deixa, e quando a Bíblia narra isto, é uma própria permissão de Deus mesmo, para que o ser humano, a humanidade, pudesse compreender que na angústia da humanidade, de qualquer pessoa, a gente tenta, de alguma forma, se acovardar ou livrar daquilo que nos traz dores. E Jesus vai nesta mesma dimensão. Ele quer se livrar daquilo que traz dores, mas ele veio para isto, mas a oração que ele faz é que, se possível, pudesse passar dele aquele cálice. Então ele já nos traz duas abordagens interessantes. O depressivo não tem condições de orar, não tem condições de ler, não tem condições de concentrar. Mas se você se dispor a fazer a vontade de Deus, você vai orar, você vai ler a Bíblia, porque Jesus, naquele momento, na sua angústia, ele faz este clamor mesmo, é o clamor do angustiado, do depressivo: se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não é? Então, nestas horas, a vontade de Deus é sempre a mesma. E assim, o agir invisível de Deus também, ele sempre estará ali fortalecendo aquele que está passando por algum quadro
que possa levar este aspecto da depressão, da angústia, e assim por diante. Então, devemos compreender que, de fato, o ser humano, na pessoa de Jesus como homem, ele tentou refugar a cruz na condição humana, mas ele fez questão de obedecer à vontade do Pai. E para você, tentando refugar o seu sofrimento, pense no contexto de que o seu sofrimento talvez possa gerar benefícios para um grupo maior de pessoas e com isto resolva fazer a vontade do Pai. E o apóstolo Paulo, ele nos traz esta palavra que eu quero ler posteriormente de coragem para o sofrimento, pois ele venceu de alguma forma e ele compreende que nós somos mais do que vencedores também. Em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 37, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, irmãos, ponham isto na cabeça. Nós somos vencedores ainda nas nossas aflições, nas nossas tribulações, nos nossos quadros depressivos, porque aquele que nos amou nos fez mais do que vencedores. Acredite, por mais que a sua mente lhe diga que você não é capaz nem mesmo de orar, se você se dispuser a isto, Deus lhe dará a força necessária. Assim como estava silenciosamente presente junto ao seu único filho, ele também se faz presente em sua vida. Apenas ore, abra os lábios ou vá em pensamentos a ele, clamando por seu socorro, por sua força, e para que ele te traga a capacidade da obediência para você fazer a sua vontade. Deus sempre se mostra presente e disposto a atender os pedidos daqueles que estão sempre dispostos a obedecer a sua palavra e aos seus conselhos. Pessoas cujos corações estão contritos e quebrantados, como o caso de Jesus naquele contexto, do coração contrito e quebrantado, não porque ele tivesse pecado, mas porque ele estava sofrendo. Se você se dispuser a buscá-lo, a obedecê-lo, sem dúvidas, também perceberá ainda que silenciosamente o conforto e a graça de Deus é com você. Deus quer dar a você também esta mesma graça e esta mesma força. Seja qual for o momento que você atravessa, a graça de Deus é suficiente a ajudá-lo a atravessar a depressão e a livrar-se dela. A pergunta é, você crê nisto? E eu gostaria de fechar esta reflexão de hoje com Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de toda a sua glória, tomando a forma de servo, de homem, e como homem encontrou-se na forma de servo, e na forma de servo humilhou-se até a morte, morte de cruz. Esta é a primeira parte. A segunda parte, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, da mesma forma, se a gente compreende Jesus como arquétipo, como padrão, a ser seguido, até na humilhação e no sofrimento, você o faz, mas o próprio Deus te exalta, porque deu a ele um nome que está acima de todo nome. Então, Jesus que deixa a condição de Deus, que se torna homem, que se humilha na condição de servo e que morre pelos nossos pecados, é exaltado por Deus. Para você que está sofrendo, que vem sofrendo, que talvez não tenha aí uma luz no fim do túnel, ela existe.
O agir invisível de Deus é com você. E este mesmo sofrimento, sofra, porque aquele que sofre, ele vai compreender, valorizar o conceito do contentamento, do sair do sofrimento. E assim como Jesus sofreu e foi exaltado por Deus, é promessa de Deus também, é promessa principalmente de toda a Bíblia, todos os escritos paulinos, do Deus que pela sua humilhação, pela humilhação que você sofre, também há de exaltá-lo um dia. E para Jesus deu um nome que está acima de todos os nomes, e para você, Ele te dará um nome que te fará notável diante de outros homens. Então fiquem na paz, beijo no coração, meditem nisso. A depressão foi um quadro na vida de Jesus, pode ser na sua. Ele saiu, você pode sair. Ele triunfou, você pode triunfar. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Você tem um nome que pode ser notório e que pode testificar da maravilhosa graça de Deus. Deus vos abençoe rica e abundantemente, queridos.